para a lei, mas eu vejo o Cordeiro. Eu olho para a lei, eu vejo o propiciatório. E quem te salva? Eu vejo Jesus. Ponto. O Cordeiro. Ponto. Quando João olhou... Mas só que, aí que tem um ponto. O fato da tampa do propiciatório, esse que é o meu argumento, ser o mais importante, não anula o conjunto. Não anula, é verdade. Você Só tá que ele valida o resto. Bingo! É por isso que a gente tá falando a mesma coisa. É. Quando Agora, no Apocalipse João viu os 10 mandamentos no céu, aqui que vai entrar a nossa discordância. Até aqui nós estamos concordantes. A discordância vai entrar aqui. Na minha leitura, Apocalipse capítulo 11, verso 19, João vê tudo que você falou. O mais importante, o sangue do Cordeiro, mas ele vê da mesma maneira que Moisés viu. Se a lei tivesse sido abolida, conforme diz, acabou, caducou, não tem mais lei... É o que a Bíblia diz, né? Não faria... Não, é a interpretação que se dá. Não faria sentido João ver apenas a lei. Ele viria só o propiciatório, ele não viria Mas, a Rodrigo, arca. quando é que a arca sai da Etiópia e vai parar lá no céu? Boa. Então, mas peraí, quando eu falei assim... Na verdade, ela está nos Estados Unidos e Indiana Jones já provou isso. Não, os etíopes estão lá com ela. eu tenho que fazer um vídeo para o grupo que tá... Desculpa, eu tô te atrasando. Já era para ter terminado esse podcast, ó. Fica tranquilo. O podcast assim, tem que falar, né? Dá um ok pra mim. Graça e paz, meus irmãos, do nosso grupo da História da Igreja. Está dando 2h e a partir de agora estão abertas as vagas para a especialização em História da Igreja, com bolsas de estudo. São 5 vagas para um grupo, 10 para outro, 10 para outro. Você já sabe como é que funciona. O link está aqui, é só clicar e fazer a sua inscrição. Valeu. Então vamos lá. Quando eu disse que é a Bíblia que diz que essa lei... Você falou caducou? Eu não lembro qual a Você palavra. caducou, aboliu? Tá. Não sei. É sinônimo. Como você lida com Hebreus 7? Porque o Hebreus 7 diz assim, ó: considerai como era grande, esse é quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo dos melhores espólios. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem um sacerdócio, tem mandamento de recolher o dízimo. Aí ele vai falar sobre o dízimo, tal. Só pra gente ganhar tempo, você conhece bem esse texto aqui. Mas o texto continua assim: se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei. Vou repetir. Se a perfeição veio pelo sacerdócio levítico, através do qual o povo recebeu a lei, que necessidade haveria de se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse contado junto à ordem de Abraão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há uma mudança de lei. Não é que muda o sacerdote, muda o sacerdócio. Mudança de lei. Quando muda o sacerdócio, muda a lei. A lei está aqui escrita, que o povo recebeu a lei, ele está falando do decálogo. Aí que tá. Essa é a interpretação sua. Sabe por que eu acho que não pode estar falando do decálogo? O decálogo não foi pelo ofício do levita. O decálogo foi dado através de Moisés. Moisés não era levita. Então Moisés é de qual tribo? Não importa. Os levitas, está falando dos levitas. Moisés não era sacerdote. Os levitas eram os filhos de Arão. Se a lei... Os 10 mandamentos, se como você está falando que está correto... Vamos por parte. Vamos por parte. Especialmente para os leigos, você está dizendo que o Moisés não é levita. O Jacó... Jacó patriarca? Não, calma aí. Quem vem primeiro, o Levi ou o Moisés? Não, temos que separar a palavra levita em 2 elementos aqui. Primeiro, levita, da tribo de Levi. Aí sim, Moisés é levita. Então pronto. Segundo... Então, Moisés, sim, Moisés levita enquanto sacerdote. É outra coisa. Aí a partir de Arão. A partir de Arão. Que é irmão do Moisés. Que é irmão do Moisés. Mas então, tudo bem. Mas aí falou é a lei que veio pelo sacerdócio levita. Os 10 mandamentos não vieram pelo sacerdócio levita. Eles vieram antes de haver o sacerdócio levítico. Eles foram dados 10... Quando é entregue os mandamentos, para Moisés, junto com os mandamentos, é entregue o sacerdócio levita. Muito depois, Moisés começa a sistematizar, tanto é que os mandamentos são Êxodo do capítulo 20. É só no capítulo 25, 4 capítulos depois, dia depois, quando Moisés subiu de novo no monte, que o povo recusou subir com ele. O que já tinha acontecido nesse meio tempo? A primeira vez que Moisés subiu foi no capítulo 19. Que ele volta, o povo está adorando o bezerro. E ele volta em que capítulo? Ele volta depois no capítulo 20. Não, ele volta no 32.
Não, ele vai, tanto é que Vamos pro depois texto. ele sobe de novo. Vamos pro ele não é, A gente não vai depois do terminar o 33. texto. É que um Se assunto tá entrar puxando nesse o outro. assunto aí teológico, Eu sugiro, não que eu tô fugindo do eu debate, acho que mas Moisés eu não sugiro... voltou em capítulo nenhum, ele voltou voltou no terrenamente monte, né? lá. Então vamos lá. Ele sobe no capítulo 19, pastor Rodrigo, e só volta no 32, que é quando ele quebra as tábuas. Vamos pegar aqui a Então, parte que é um equívoco. o povo fala que ele Ele chama não o foi povo... ele não foi lá, pegou os 10 mandamentos, voltou e depois voltou para pegar o resto. Não. Quando Deus deu as tábuas da lei, escritas pelo dedo de Deus, na mesma viagem, Deus revelou para Moisés todo o restante. É só continuar a leitura. Olha aqui, o capítulo 20 termina, depois que ele dá os 10 mandamentos, fala assim: todo o povo presenciou os relâmpagos, os trovões. Eu tô lendo o verso 18, tá? E o monte fumegante, e o povo observando tremeu de medo e ficou de longe. Claro, Moisés estava lá em cima. Disseram a Moisés. Eles falaram com o quê? Com um megafone? Não dá para saber. Não, dá pra saber. Se eles falaram com Moisés estava lá em cima, que eles falaram: Moisés! Então, peraí, lógico então você que tá ele dizendo desceu. que o Moisés, É lógico que ele desceu. só com os 10 mandamentos, depois subiu de novo? Desceu, ele tem várias, tanto é que uma das coisas... Eu não vou agora entrar no mérito Então, aqui segue no versículo 22, é o próximo versículo. Tá. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel, vistes que do céu vos falei. Não, disseram a Moisés, não fareis Moisés para fala, deuses, não aí fareis para no vós verso deuses. 20. Então o Senhor disse a Moisés: assim você dirá. Veja bem, depois você até compara isso com Levítico, com Isso aqui não é no tudo. monte mais. Não, porque o que acontece? Moisés desce, depois ele tem que subir de novo. E Deus não falou com Moisés só no monte. Não, eu não disse que só falou com o Não, monte. sim. Então Mas é porque você está supondo as assim. leis foram dadas no monte. Se você interpreta que todas as leis foram dadas no monte, então, obviamente, você tem que brigar Moisés a voltar para o monte. Ou estar lá. Só que na sequência você tem um problema quando você coloca Moisés permanentemente no monte recebendo todas as leis. Como é que o povo disse a Moisés? E como é que Você ele já desceu? teve no Sinai. Eu não sei qual a sua opinião sobre o Sinai, mas vamos pensar em Santa Catarina. Não dá para daqui o povo falar com Moisés. É lógico que ele desceu. Depois, quando vai no capítulo 25, que o povo já manifestou o medo de Deus. Que ele falou assim: fala você e não Deus. Aí Deus fala: olha, faz um santuário no meio do povo que eu vou habitar no meio. Então, isso aqui não sou eu que estou falando, nem adventista, não. Eu não vou entrar no mérito aqui só para não tangenciar. Mas o ponto que eu estou levantando é o seguinte: eu até esqueci o fio da meada que eu estava falando, que a gente pulou de Apocalipse para cá. Que a lei foi assim, dada... lembrei, Hebreus 7. Você falou o seguinte: a lei foi dada pelo ministério sacerdotal levítico. E a minha argumentação é que a lei foi dada antes da sistematização do ministério. Tanto é que Então, a vara de Abraão, questão de Arão vai florescer Isso. depois disso aí a gente entra numa questão de interpretação. Vou reler o texto. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, o Moisés era levita. Ele era da tribo de Levi. Quem é da tribo de Levi Mas é você, levita. como teólogo, você sabe que quando eu falo levita, eu tenho que ter duas, claro. Tem o levita sacerdote. Que começa com Arão. Que começa com Arão. Okay. Quem consagrou Arão? Quando a vara de Arão floresceu? Foi depois, é verdade. Foi depois. Tá, mas mas não, vamos lá. O ministério de Arão não começa quando a vara dele floresce. O ministério de Arão começa quando Deus, no capítulo 27, 28, 29, 30, começa a falar para Moisés, lá no monte, dizendo o seguinte: o teu irmão vai ser o sacerdote, o sumo sacerdote. Os 4 filhos dele, na época ele tinha 4 filhos, depois 2 morreram. Na época ele tinha 4 filhos. Eleazar, Tamar, não lembro os outros 2 que morreram lá. Que foram pela ira de Deus lá. Não sei se é o Finéias ou é o... Acho que é Finéias. Com Nadab e Abiú, mas Nadab e Abiú foi lá na outra história. Aí tá. Então, esses 4 serão sacerdotes. E o seu irmão vai ser o sumo sacerdote. Tudo que você está falando está depois dos 10 mandamentos. Quando Moisés desce, ele consagra o seu irmão. Então, se portanto a perfeição não haverá sido feita mediante o sacerdócio levítico, quem consagra o sacerdócio levítico é o Moisés. Sim, mas ele não é um sacerdote. Moisés. Tanto é que Moisés não é sacerdote, que Moisés não faz sacrifício, Moisés não entra no dia da expiação do Yom Kippur. E o que você entende no versículo 12? Quando se muda o sacerdócio... Muda a lei. Por quê? Aí você está falando da lei sacerdotal, da lei levítica. Que ela existe também. E por que mudou a lei levítica? Óbvio, eu não mato mais sacrifício de cordeiro hoje. E digo aí, agora eu vou ser um pouco calvinista, se você me permite. Sem nenhuma ironia. Deus determinou que até os judeus, sem acreditar que Jesus é o Messias, estão pregando que ele veio, porque Deus fez cessar o sacrifício de cordeiros no templo de Jerusalém.
Você sabe que eles não sacrificam cordeiro mais Sei, hoje. sei. Só Sem galinha, tempo mas é um não dá. grupo Sem- muito... é pequeno também. Ou seja, até Deus fala assim, olha, vocês podem aceitar que Jesus é o Messias, mas vocês vão anunciar para o mundo que ele veio. Porque o sistema sacrificial, cumprindo Daniel, aconteceu depois da morte de Jesus, quando o templo foi destruído, e nunca mais voltou até hoje. Então, como é que eu interpreto isso? Eu interpreto que a lei que muda é a lei levítica. Porque se eu colocar que foi a lei dos 10 mandamentos que mudou, eu tenho vários problemas hermenêuticos. O primeiro deles é que você coloca a lei, Moisés como um sacerdote, coisa que ele nunca foi. Moisés não oficia em momento algum no Eu não santuário. disse que ele era A única- sacerdote, Não, eu não, disse que ele consagrou o sacerdócio. bem, mas o sacerdócio não mas o nasce, texto- nasce em Moisés. Mas olha o Moisés texto consagra. que você acabou de ler. A lei, que você interpreta como os 10 mandamentos, veio pelo ministério sacerdotal. Ou levítico, corrija a tradução aqui. É o ministério levítico. Levítico. É. Você entendeu? Levítico. E Moisés não teve o ministério levítico. Mesmo que você argumente comigo, mas ele consagrou Arão. Consagrar Arão é diferente de ter um ministério levítico. Tá. Essa lei que veio pelo ministério levítico tem que ser uma lei quando o ministério levítico começou a funcionar. Os 10 mandamentos são E anteriores por a que, isso. que a Bíblia chama os 10 mandamentos de ministério da morte? Ministério da Morte, por quê? Pela mesma teologia que eu falei, que eu concordo com você, que você se surpreendeu. Porque quando eu olho para transgressão, esquece graça. Só para fazer. O que eu vejo nos 10 mandamentos? A minha morte. O meu inferno. O meu lago de fogo e enxofre de Apocalipse. Se eu hoje, guardando o sábado, tá? Foi até uma coisa que eu até com o Minha lá no outro debate que eu tive lá e o Ventura, que é a dificuldade do judaísmo de entender a graça. Eu, Rodrigo, mesmo guardando o sábado. Se eu olhar para a lei sem Jesus, eu só vejo lago de fogo e enxofre, para usar um eufemismo. Eu não vejo outra coisa. E aí não só o sábado, mas qualquer um dos mandamentos. Não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Só isso. Essa é a questão. E o próprio Jesus falou, eu não vim destruir a lei e os profetas, eu vim para cumprir. Então, assim, a gente tem que... Aí eu não vou entrar nesse detalhe, senão vai Senão dar não vai acabar, não vai acabar. Mas eu queria só pedir uma coisa no final desse programa, se À você me vontade. permite. Eu queria, só para... Porque como o programa mostra o texto, eu fiz uma coisa inédita que eu nunca fiz. E eu fiquei tão empolgado, porque você me sugeriu esse tema, que eu até fiquei inspirado a escrever um livro sobre isso. Sobre? Apologética. Legal. Um livreto. E foi inspirado no seu convite. Legal. Isso aqui surgiu daquele vídeo que você pediu para eu gravar, que eu estava em Jerusalém ainda, e eu gravei, e eu fiquei orando sobre aquilo, orando, Senhor, me ajuda, porque assim, vocês podem até nunca guardar o sábado, mas eu só peço uma coisa, que nunca seja porque o Rodrigo deu um mau testemunho a respeito. Que você tenha razões teológicas, hermenêuticas, bíblicas para não guardar o sábado, mas não porque você conviveu com o Rodrigo e foi um mau testemunho tão grande, você fala assim, não quero nem conversa. Você entendeu? Jamais. Aí eu Vale pra pensei, todos nós a cristãos. Glorinha Calil, eu vim pensando tudo isso por causa da sua fala. Eu gosto da Glorinha Calil. Se tinha uma mulher que eu tinha vontade de conhecer pessoalmente um dia, era ela. Porque ela é uma socialite, mas ela é fresca. E ela dava uns depoimentos assim sobre ética, muito precisos. Eu pensei, eu queria fazer uma versão Glorinha Calil, um manual de apologética. Como que seria isso aí? Aí a segunda parte da inspiração é culpa sua. Qual que é o nome desse programa? Mostra o texto. Então não pode ser de achismo, tem que ser um mostra o texto. E eu elenquei alguns textos aqui que eu queria pedir licença para ler. À vontade. O primeiro texto que eu queria ler, e aqui eu não estou batendo no A, no B, no C, nem julgando indireta, são textos que o Rodrigo leu para ele. Para ele. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 13 em diante. Aliás, eu vou ler só o verso 15. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Salvador no seu coração, estando sempre preparados para responder. No grego está mansidão. com mansidão. No grego, na verdade, está um substantivo. Está apologia. Não está como verbo, né? Para responder todo aquele que pedir razão da esperança que tem em vocês. Mas façam sempre isso com mansidão e temor de boa consciência. Tá certo? Esse é o primeiro texto. O outro texto que eu queria ler para vocês é 2 Timóteo 2. Eu até fiz uma colinha aqui. 2 Timóteo 2, 24. 2 Timóteo 2, 24 diz assim: o servo do Senhor não deve andar metido em brigas. Tem gente na internet que ele é especialista em treta.
Ele não prega o evangelho, Que ele só vive prega disso, o né? Ganha. recorte. Isso é uma pena. Você entendeu? Se você falar assim, Deus é amor, ele vai arrumar um recorte Desse daquilo programa pra- aqui, vai sair um vai monte. sair corte colocando você contra mim e eu contra você. Exatamente. Já vai Olha, saber. não deve andar em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele. Eu tô pregando pro Rodrigo aqui, tá? Não, pra mim também. Mas é e isso ele mesmo. continua dizendo, na expectativa de que Deus lhes conceda que não só o arrependimento para conhecer a verdade. Eu estou sem lente hoje porque eu estou com dificuldade. Mas também o retorno à sensatez. Então, antes de ganhar um debate e conseguir um recorte assim, Rodrigo Silva dá checkmate em gestas. Rodrigo Silva ensina César Cavalcante como interpretar o debate, porque eu sei que eu esqueci o nome que dá quando é clickbait. Clickbait. Eu sei que chama atenção, mas não é por aí. Você tá entendendo? Ou vice-versa, né, Che? Outro ponto aqui. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Já tô terminando. 2 Coríntios 4, versículo 2. 2 Coríntios... Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por Exatamente. vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus, Ou seja, antes nos recomendando na consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Sabe como é que eu tenho que falar com o herege? Sabe como é que eu tenho que falar? Com a mesma lágrima e o embargo da voz de uma mãe que chega em casa do trabalho e vê o filho que estava usando drogas e traficando sendo levado pela polícia. Eu concordo. Aquela mãe, ela até perde a paciência, ela vai lá no camburão, a gente vê isso na televisão, ela até bate no menino, mas é diferente de um policial espancado na delegacia. Ela bate, mas ela bate que assim, eu quero que você seja salvo, eu te ensinei. Então eu tenho que falar com o herege com a mesma energia de uma mãe querendo tirar um filho de uma casa pegando fogo. Fora disso não é evangelho, fora disso não é teologia, é teologismo, é arrogância. E eu não estou falando jogando ferpa para ninguém, porque o meu telhado é de vidro. César, eu sou conhecido por todo lugar que eu vou. Eu cheguei aqui no prédio, o síndico aqui veio me trazer na sua porta aqui. Eu tenho que cuidar com a vaidade, com o orgulho. Eu tenho que ter a humildade de falar assim, eu não estou fazendo propaganda não, eu mandei uma mensagem para você no privado, que até hoje eu estou pensando, eu não tive tempo de ir atrás naquela sua ideia sobre o pecado contra o Espírito Santo. Eu não consegui, por tempo, ir atrás. Eu falei, poxa, o que o César falou? O César considera a igreja adventista aceita, ele discorda de Ellen White, ele é muito claro em relação a isso. Mas será que eu não posso aprender com ele? Eu tô até hoje pensando naquele negócio, e se eu achar mais texto, eu vou fazer um sermão daquilo. Vou dar o crédito, pode ficar tranquilo. Vai ser bom, vai ser bom. Você tá entendendo? Mas você falou um negócio que tem vídeo meu ensinando diferente daquilo. E para terminar, eu podia ler outros textos, mas acho que eu já li o suficiente. Tem momentos que a gente tem que falar muito e dizer pouco. Então, assim, o pecado tirou Lúcifer do céu, eu acho que isso nós três estamos de acordo, não foi o adultério. A heresia de Lúcifer não foi negar a Trindade. A heresia de Lúcifer foi o orgulho. Acho que nisso nós estamos de acordo. Sim, claro. E eu estou lendo um livro agora do pastor Murray. Gesta. Obrigado, meu irmão. Vou ler um texto. Já virou então, gesta. tá Você viu que no início começou como gesta, agora foi gesta. Gesta. Tá todo mundo lendo o texto. Eu vou ler um texto de Santo Agostinho, que é famoso. Diz assim: ama e faz o que quiseres. Se calares, calarás com amor. Se gritares, gritarás com amor. Se corrigires, corrigirás com amor. Se perdoares, perdoarás com amor. Se tiveres o amor enraizado em ti, nenhuma coisa senão o amor serão os teus frutos. Então, acho que isso é... Obrigado, Gesta. Qual que é a sua rede social, mano? Professor Lucas Gesta, Gesta. Professor Sim. Lucas Gesta, YouTube, 10 anos de aula no YouTube aí. Instagram, agora no TikTok, você me encontra então, Professor Lucas Gesta. Segue lá, veja as aulas e participe com a gente todos os dias lá postando coisa nova. Para quem está na imersão sobre história da igreja, hoje temos a última aula a partir das... Que horas? 20 8 horas? horas, 20 horas. daqui a pouco a gente tá aí dando Daqui a aula. pouco estamos juntos. Quase que ele atrasa para a aula dele. Exatamente. Pastor Rodrigo, obrigado pelo carinho de sempre. Você é um amigo muito querido. Muito obrigado mesmo. E você é um irmão muito querido. Obrigado, querido. Você sabe de Sim. coração. E eu queria que você deixasse também por onde você
que a pessoa te acha? O que você tá o Rodrigo fazendo? Silva Arqueologia, né? Acabei de voltar de La Richa agora, estamos com as escavações, tem um congresso de arqueologia que vamos ter lá no NASP, Que legal. de 22 a 25 de outubro. E muito obrigado pelo carinho, que a graça de Deus esteja com todos vocês. Se quiserem visitar o nosso museu, se já foi lá, Gesta está bem-vindo, está em Engenheiro Coelho, nas redes sociais também é mab.unasp.br. Tá? Coloca MAB lá no Instagram, você acha. Já acho. Deus abençoe a todos. Obrigado. Obrigado, pastor Rodrigo Silva, que ficou gripado nesse podcast, porque ele voltou. Já você tá ficando gripado, velho. Tô. Eu tô ficando por aqui, mas a gente volta na imersão a partir